Nesse vídeo eu vou te falar por que você, pessoa física, jamais deve fazer um empréstimo bancário na sua vida, salvo uma situação extremamente emergencial, sei lá, vida ou morte, e mesmo assim eu não recomendo que você faça não. Acompanhe até o final. Nesse vídeo, continuando o último vídeo que está aparecendo no card, que eu falei por que eu desisti de comprar os fundos imobiliários CPTS-11 e resolvi quitar logo os meus 2 empréstimos que eu tenho em aberto com o Banco do Brasil. Somados, o saldo devedor hoje está nos R$70 mil. E para você entender o porquê que eu estou fazendo esse vídeo tão alarmante e como você realmente não deve fazer empréstimo, por mais tentador que isso seja, vamos aos números então. Bom, eu tenho 2 empréstimos aqui, um mais antigo de 2021 e um mais recente de 2022. Vamos falar primeiro sobre o mais antigo, que o valor é um pouco menor. No caso, eu fiz um empréstimo de 38 mil mais o IOF, totalizando uma dívida de R$ 39.203,99. E optei na época por parcelar em 60 meses, com uma taxa de 0,91% ao mês, totalizando 11,48% ao ano. E também tem um empréstimo mais recente, que é o valor um pouco maior. Nesse caso, eu optei por pegar um empréstimo de 44 mil mais o IOF, totalizando uma dívida de R$ 45.423,80 em 84 vezes. Na época eu optei por fazer isso porque a parcela ia ser menor e eu realmente não tinha uma previsão de quando eu poderia quitar de uma vez esse saldo. Porém, eu percebi que de 48 meses até 84 meses, a taxa de juros estava estável na época da contratação desse empréstimo. Então, já que não mudava, já que não aumentava tanto, eu resolvi então esticar o prazo para diminuir a parcela, cabendo no meu orçamento, e assim eu poderia ir levando essa dívida adiante. Pois bem, acontece que nesse segundo empréstimo, do segundo semestre de 2022, o governo anterior já tinha subido a taxa Selic, ou seja, naquela época o preço do dinheiro já estava mais caro, já era mais caro você pegar qualquer tipo de dinheiro de financiamento no banco. Vale lembrar que o aumento da taxa Selic, ou seja, o preço do dinheiro ficando mais caro que a taxa básica de juros, faz com que a economia dê uma leve recuada, entre num processo gradual de recessão, dificultando o repasse do aumento de preços, porque o dinheiro como um todo ele começa a ficar mais caro. Isso é um artifício que o governo usa há muitas décadas para tentar controlar um pouco a inflação. E perceba que 17,59% ao ano de juros desse empréstimo é maior do que muito dividend yield das ações mais arriscadas da bolsa. Ou seja, claramente, se eu for investir num fundo imobiliário, por melhor que ele seja, atualmente os melhores fundos imobiliários estão batendo ali quase 14% do dividend yield, ou seja, que é o retorno que ele dá sobre o valor atual da ação durante um ano. Ainda assim, eu estaria perdendo dinheiro se ao invés disso eu estiver investindo, digamos assim, em quitar as minhas dívidas e quitar esse empréstimo, por exemplo. O mais antigo, de 39 mil, eu já paguei 24 parcelas de R$ 856,50, totalizando R$ 20.556 até o momento, e tendo o saldo devedor de R$ 26.286,91. Ou seja, eu paguei 20.500 e abateu apenas 12 mil e pouco do saldo devedor. Ou seja, mais de 7.500 que eu paguei até hoje foi só de juros. Eu rasguei R$ 7.500. Mas calma que vai piorar. O mais recente empréstimo, de 45 mil, eu já paguei 6 parcelas de R$ 929,15, totalizando R$ 5.574,90. Porém, o saldo devedor é de impressionantes R$ 44.414,62, ou seja, praticamente o mesmo valor que eu contratei. Ou seja, eu paguei R$ 5.500 até agora, nesse empréstimo mais recente, e abateu aproximadamente R$ 1.000 do saldo devedor. Ou seja, rasguei quase R$ 5.000. Isso acontece por um motivo. O seu desconto do saldo devedor funciona como se fosse um desconto cruzado em X. O que seria esse desconto cruzado? As primeiras parcelas que você paga, 80% daquele montante que você pagou naquele mês é só de juros, e apenas 20% vai abatendo do saldo devedor. Com o passar dos meses, isso vai mudando, ou seja, 79% começa a ser juros e 21% é realmente abatido do saldo devedor. E lá na frente, daqui a 84 meses, é que o valor da parcela vai significar que 80% do que você está pagando naquele mês, daqui muitos e muitos anos,
é o saldo devedor e 20% é juros. Só que aonde é que está a armadilha disso tudo? Muitos de nós, assim como eu, assim como você, a gente pega empréstimo e a gente parcela num longo prazo para que possa caber no nosso orçamento. E a gente sempre tem uma expectativa que em breve a gente vai conseguir esse montante para ir lá e quitar o saldo devedor. Só que veja bem, se você tem um empréstimo que você vai pagar daqui 5, 6, 7 anos à frente, mas você vai adiantar e pagar em 1 ano ou 1 ano e meio, aquelas primeiras parcelas, aquelas primeiras 12, 24 parcelas, a grande maioria do que você pagou foi só juros. Ou seja, se você é um daqueles que faz um empréstimo para pagar em breve, esticando bastante o prazo para ficar menor e caber a parcela no seu bolso, pensando em pagar nos próximos meses, cuidado, porque você está simplesmente rasgando dinheiro mesmo, com força. No meu caso, eu já paguei mais ou menos R$26 mil em parcelas somadas dos 2 empréstimos. Porém, eu abati do saldo devedor menos de 14 mil. Ou seja, eu rasguei aproximadamente R$12.500 até agora só em juros. Ok, então o que fazer nesse caso, quando você já contraiu o empréstimo e você está tentando resolver? Primeiro ponto que é mais importante é você avaliar qual que é a dívida mais cara que você tem. No caso, como vocês podem ver, a primeira dívida ela é mais barata, porque foi contraída numa época onde os juros, a taxa básica de juros Selic, estava menor. Portanto, essa parcela tem uma participação menor de juros enquanto eu estou pagando. Além disso, como eu já estou pagando há 2 anos esse empréstimo mais antigo, as parcelas atuais já têm um percentual maior de saldo devedor e menor de juros na sua composição, diferente do empréstimo mais recente, que ainda a imensa parcela do que eu estou pagando é só juros. Dessa forma, eu devo concentrar então todas as minhas energias em pagar o empréstimo mais recente, que tem a taxa de juros muito maior, o saldo devedor ainda está muito maior e porque as primeiras parcelas estão correndo e elas são as mais caras. Portanto, vocês vão ver as duas coisas aqui no canal. A minha série de vídeos rumo aos R$100 mil de carteira, bem como também a minha playlist de vídeos de como eu vou me livrar dessa dívida de R$70 mil. Eu vou ficar atualizando vocês mês a mês até conseguir concluir as duas coisas. E aí, será que eu consigo? Quem viver verá. Pessoal, atualizando aqui, no finalzinho desse vídeo, acabei de voltar do banco, fui lá no Banco do Brasil e da minha dívida total de 44 mil e pouco, eu já consegui abater 7 mil de amortização, o que reduziu meu saldo devedor para 37.414,62. Vou atualizando vocês e valeu! E não se esqueça de deixar o seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você espera ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo também e compartilhar. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.